Olá pessoal, estamos aqui em mais um Laudo Med, é o 35º, e eu tenho a honra dessa vez de estar participando com o Dr. Fred Arnaud, que ele é intensivista, médico, intensivista, emergencista, que isso é muito importante destacar. E pessoal, de todos os títulos, ele tem muito mais títulos, ele é um dos pioneiros da residência de emergência médica do Brasil. E obviamente aqui do estado do Ceará. E eu recebi alguns questionamentos, alguns problemas que estão passando a essa especialidade aqui, e eu chamei obviamente ele aqui para ele me ajudar a esclarecer esses assuntos. Dr. Fred, muito obrigado pela participação do senhor, mais uma vez aqui no Sindicato Médico do Ceará, no Laudo Med. Para mim é um prazer muito grande estar de volta aqui, conversando com vocês. E relembro que nós estamos fazendo agora, nesse ano, 10 anos da residência de Medicina de Emergência do Ceará, que foi a segunda residência do país. Foi um grande feito aqui para o estado do Ceará, que já é uma característica ser pioneiro. Então nós fundamos aqui, em 2008, a segunda residência de Medicina de Emergência do Brasil. E hoje a gente já conta aí com mais de 100 em todo o Brasil, quase todas as capitais do Brasil já temos residências, nas grandes cidades também, as médias cidades dos grandes estados, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, foi um momento muito importante, eu acho que um avanço importante para a saúde do Brasil. A gente já tem um número significativo já de médicos formados, já que são emergencistas, né? Hoje nós temos reconhecidamente com certificação, acho que talvez em torno de 1.000. Nós temos aqui em Fortaleza, no Ceará, quase 100 já, formados aqui e outros titulados pela associação. E aí vamos logo partir para uma coisa que está me preocupando muito, por isso que eu te trouxe, que você é uma sumidade no assunto. É verdade que está aumentando o número de denúncias de erros médicos, de falhas nas emergências, aqui ou no Ceará, no Brasil, e eu queria saber que você falar sobre isso e como resolver, se é verdade. Bom, isso é um fato bem provável, um fato, inclusive, muito bem reconhecido e já falado, Porque, olha, você tem um ambiente onde os pacientes são complexos, são pacientes de gerenciamento muito difícil. E você colocar recém-formados, médicos ainda com todas as dúvidas que a universidade lhe deixou, isso é, sim, muito arriscado para a população. Isso a gente já está sabendo. Vários itens nós temos para falar. Por exemplo, o número abusivo de abertura das faculdades. Faculdades, muitas dessas, que não têm os centros de treinamento, principalmente na emergência. Alunos que muitas vezes passam a faculdade toda sem nenhum envolvimento com a emergência. Às vezes passam despercebidos pela emergência. Então nós temos aí um grande problema. Muitas faculdades com treinamentos ainda deficientes, e isso vai levar esse pessoal a se aventurar, como todos nós sabemos, que o primeiro emprego desses nossos colegas geralmente são as emergências, o que leva um grande risco não só para ele, como profissional, como também para a população, que pode ser atendido de forma equivocada. Então, esse é um problema grave que deve ser tratado de forma consistente pelas autoridades, e nós temos ações. Primeira é fornecer profissionais a esses ambientes, profissionais que sejam realmente capacitados, treinados para atuar naquele ambiente tão complexo e tão difícil. E aí entra a medicina de emergência, que já fez agora 18 anos de vida, está atingindo a sua maioridade. Já temos aí, como nós falamos, várias residências, vários centros de treinamentos. Fortaleza já temos 2 residências. E esses profissionais precisam ser agraciados, absorvidos pelo sistema público, pelo sistema privado, para que a gente possa mudar realmente esse cenário tão difícil, caótico e cada dia mais se agravando, pelas próprias dificuldades dos serviços que nós estamos hoje, principalmente aqui no Ceará e no Brasil como um todo, você pode ver, há uma dificuldade no avanço
do funcionamento, do gerenciamento das emergências, as mesmas dificuldades. Eu fiz um texto longo, não sei se você leu, 30 anos de solidão. Eu tenho mais de 30 anos trabalhando nas emergências e quando você vai olhar há 30 anos, hoje nós estamos talvez com problemas maiores, né, expandidos, do que há 30 anos. Quer dizer, isso é inconcebível. Não dá para você perceber, entender como é que não há uma resolução de uma problemática definida. Nós temos um grande problema na emergência, um gerenciamento da emergência, que vem de anos, que não se resolve. Você entra, secretária, e a secretária entra lá e diz, olha, vamos acabar aqui com os corredores dos hospitais, vamos acabar com o piscinão. E está lá ainda o corredor, está lá o piscinão. Mesmo jeito. Aí vem outro prefeito, vem outro não sei o quê, vamos acabar com o babá. E não acaba. Sabe por que não acaba? Porque isso precisa de planejamento, né? De Estado. Planejamento de Estado, não é de prefeitura, nem de Estado, estou dizendo de Estado, de governo, né? Que se pense realmente, porque isso não é que é fácil, é trabalhoso, né? Precisa de um trabalho conjunto de todos os gestores envolvidos e um planejamento a longo prazo. Eu sempre conto para os nossos residentes. Lá eu fui visitar um hospital, passei um mês na Austrália, no Melbourne, no hospital, e nos corredores do hospital, corredorzão lindo, bonito, estava cheio de fotos com essas cenas que nós vemos aqui, paciente corredor, aquela coisa suja, babá. E aí eu perguntei, isso foi em 2005, e eu perguntei, lá hoje, você parece estar entrando no hotel, né? Não tem paciente maca em corredor e nada disso, negócio tudo bonitinho, como a gente imagina. E eu perguntei para ele, professor, como é que resolveu isso aí? Rapaz, isso aqui essas fotos aqui é da década de 70. Isso aqui foi resolvido. Quer dizer, houve um planejamento para quando fosse nos anos 2000, aquilo ali não existisse mais. Então, o que falta, né, para os nossos gestores é dizer assim, rapaz, tudo bem, nós estamos hoje num ambiente difícil, confuso, mas eu tenho que ter um plano, tenho que ter um planejamento que daqui a 5, 10, 20, 30, não sei, 50 anos, isso não esteja mais aqui. E eu estou com muito medo, muito preocupado, que daqui a mais 30 anos nós vamos estar do mesmo jeito. Corredores lotados, falta médico, falta medicação, falta não sei o quê, falta segurança, né? Quer dizer, uma coisa assim realmente incompreensível. Não é dizer que não existe solução. Existe sim, existe solução, ela não é fácil, ela é complexa, não é uma ação única, precisa de vários atores trabalhando, precisa de planejamento, precisa fornecer médicos capacitados, precisa fortalecer a medicina de emergência e esses profissionais que estão sendo treinados de forma árdua, 3 anos de medicina de emergência, eles saem realmente capacitados para atender a população no seu momento ali, às vezes, mais difícil das suas vidas, dos seus familiares. Então, tem ações que podem ser feitas para realmente melhorar e muito essa situação. Doutor Fred, inclusive teve uma experiência há uns anos atrás aqui nas emergências, nas principais emergências, nessas que temos piscinões, que estão assoberbados de atendimento, né, de gente lotado no corredor, jogada, né, no corredor. É o método Lean, que foi implantado na época no Ministério da Saúde e que, pelo menos temporariamente, começou a resolver porque era o início do planejamento. Se tivesse continuado, que é isso que o senhor está falando, né? Assim, é começar agora para daqui a 30 anos. Exatamente. A gente ter a resposta. Não é, assim, não é de uma hora para outra, enfim. Outra coisa que eu queria também aproveitar aqui, que eu acho já questão de, além de não saber planejar, existe a questão da irresponsabilidade. Não sei se criminosa ou culposa de gestores que, sabendo que tem já emergencistas formados já no campo, eles nos editais eles não colocam. Como é que... Me explica isso aí. Isso é outro fato também grave e também incompreensível, principalmente quando ocorre aqui no nosso estado, porque o nosso estado ele é considerado para o Brasil, para o mundo, um centro, um polo importante da medicina de emergência, porque foi aqui e no Rio Grande do Sul, são os 2 grandes polos
aonde a medicina de emergência nasceu. Então, hoje nós temos 2 residências médicas e muitas vezes nós temos a triste notícia de ver que em editais públicos, né, os emergencistas não são contemplados. Né? Quer dizer, que é uma coisa totalmente fora de qualquer contexto, de qualquer compreensão, né? Porque nós precisamos, muito pelo contrário, incentivar esses profissionais para que eles adentrem o sistema público, principalmente, que é o que mais necessita, que é o sistema mais sofrido e que todos nós amamos, mas que passa despercebido também. Então você tem, muitas vezes, editais que camuflam, por exemplo, bota médico, responsável pelo pré-hospitalar, ou seja, especialidades que nem existem, quando na verdade nós sabemos que esse papel ali é do médico emergencista, e outras vezes não colocam, né? Então realmente é incompreensível como é que ainda há gestores, né? Não só aqui também, isso é uma coisa ainda no Brasil, né? Que aí nós temos aí, como eu falei, 18 anos, são muito jovens ainda, e muitas vezes há uma desinformação, né? Muitas vezes a gente vai lá, a sociedade vai lá, explica, e isso se resolve, outras vezes não, porque existem outras nuances, né? Às vezes nuances políticas, coisas que a gente nem sabe direito o que é que está acontecendo, existem outros interesses além da própria medicina. Então é muito triste a gente ver, aqui no Ceará aconteceu várias vezes, vários editais, aí todos esses editais foram notificados, tanto aqui para o sindicato, como para o Conselho Regional de Medicina, como para o CFM, como para a Sociedade Brasileira. Nós notificamos as irregularidades, a ausência, né? E eu tenho fé que talvez num próximo momento os gestores acordem e vejam que um dos grandes problemas da saúde pública é a emergência. Não é a emergência em si, mas as dificuldades enfrentadas por aquele setor, né? Com falta de profissionais capacitados, tendo o profissional capacitado, né? Muitas vezes a falta de equipamento, muitas vezes a falta de estrutura, muitas vezes a falta de gerenciamento. Então é um ambiente sempre extraordinário, maravilhoso, mas que ainda está nessa discussão que me parece idiota, né? Porque nós já poderíamos estar muito bem avançados, nós poderíamos ter uma emergência hoje muito melhor gerenciada, melhor equipada, com os profissionais realmente capacitados. É uma pena que ainda haja gestores que não conseguiram assimilar, absorver a nova medicina do Brasil. O pessoal tem que entender, assim, se a população também que está assistindo, se uma pessoa é treinada, emergencista é treinado, ele já vai identificar problemas e serem resolvidos logo. Não precisa demorar porque já tem treinamento. Vou dar alguns exemplos. Uma pessoa que chega com a dor abdominal, que pode ser um apendicite, tem vezes que não dá o diagnóstico na hora, esse paciente vai para casa, volta, vai para casa, volta, e quando chega ele grave, com risco de vida, você pode perder essa pessoa. Então você gerou várias consultas e com o risco depois de a pessoa ainda ter uma cirurgia complicada que pode ocasionar a vida dele. Assim como eu já soube recente, uma pessoa com AVC, começou a ter um AVC, né, um derrame, que é para a população entender, e ela estava na janela, poderia ter salvo aquele AVC. E não foi dado o diagnóstico devido e perdeu essa oportunidade, porque a pessoa não tinha preparo. Então, assim, são várias causas. Então, assim, o custo para a saúde pública de você não ter uma pessoa preparada para aquilo. Você vê demais essas notícias, né, no Instagram, nas mídias, nos jornais. Criança que foi várias vezes à emergência, o senhor que foi com a dor no peito várias vezes à emergência e depois morreu, né? Isso aí é quase uma coisa repetida, né? E a gente sabe desse problema, né? E esse problema tende a piorar com essa abertura indefinida de escolas médicas, né? Muitas delas sem hospitais para ensinar, muitas vezes ocupando o espaço do serviço público das suas cidades, dos seus estados, e assim é muito triste a gente ver esse cenário
né, que poderia ser muito melhor. Doutor Fred, e é aqui assim, meio complicado, mas tem que ter coragem algumas vezes. Tem pessoas, colegas médicos, que não têm formação, recém-formados, que podem ficar chateados porque a gente defende que quem deveria estar lá sejam esses emergencistas, né? Como é que o senhor lidar com isso? Assim? Não, isso não tem dúvida, não tem o que falar. Pode ficar com raiva, desculpe. Né? Quem tem que trabalhar na emergência é o emergencista. É um profissional que foi treinado 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem residência em alguns países, na Nova Zelândia, são 7 anos. Então, são profissionais... Residência? 7 anos. Você vê como é que a coisa é importante para eles lá. Maior do que a própria faculdade, que também são 6 anos lá. Então, não há o que se duvidar. Quem deve trabalhar na emergência é o profissional que é qualificado, capacitado, treinado para atuar aquilo ali. É como quem vai dar laudo de tomografia. É o cara que fez um treinamento. Quem vai dar, vai trabalhar na UTI? É o cara que trabalhou, treinou para ser intensivista. E assim por diante. Como a emergência ainda é muito nova, ela sofre esses dissabores e as pessoas ficam... não, e como é que nós vamos fazer com os recém-formados? Onde é que eles vão trabalhar? Aí é um problema do sistema, né, se reagrupar, se rearrumar e buscar alternativas. Agora, não se justifica você colocar a sua vida e a dos seus familiares em risco para poder fornecer trabalho para médicos ainda não capacitados, formalmente, pelo menos, para atender naquele ambiente. Não há dúvida sobre isso. Ninguém de bom senso, que tenha pelo menos 2 neurônios, não pode pensar diferente. Né? Temos um problema, sim. Eu acho que é um problema grande de como é que nós vamos ajudar esses meninos, né? Mas não é fragilizando o atendimento complexo, grave, como é o da emergência, para fornecer um local de trabalho para aquelas pessoas que ainda não estão qualificadas para isso. Então, Fred, nesses minutos finais aqui, eu deixo o senhor à vontade. O senhor emitiu uma nota recente, eu vi uma nota, né, sobre a emergência, É porque é o seguinte, como também eu sempre acho que ainda somos jovens e muita gente ainda não sabe como é que as coisas funcionam. É preciso entender que para você ser um especialista no Brasil, você se dizer eu sou cardiologista, eu sou pneumologista, eu sou endocrinologista, eu sou emergencista, para você poder dizer isso, ou anunciar, botar no carimbo, você só tem 2 chances, 2 condições. Ou você faz uma residência vinculado ao MEC, a Conselho Nacional de Residência Médica, ou você tira o título da sua associação. Trabalhar na emergência não lhe faz emergencista. Você não pode dizer que é emergencista porque você trabalha na emergência. Né? Nós vamos ter essas pessoas ainda muito tempo, o Brasil é um país continental, então nós vamos ter muito tempo ainda. Eu sempre digo, nós vamos ter, para haver uma substituição importante dos profissionais na emergência, nós vamos levar aí 50 anos. Nós vamos ter profissionais. Mas mesmo assim, ninguém pode dizer que eu sou emergencista porque eu estou dando plantão lá no Frotinha, não sei aonde, no HGF. É porque eu trabalho na emergência, eu sou emergencista. Não. Para você dizer que você é emergencista, ou você fez residência, treinamento de 3, 4, 5 anos, ou você tirou o título. Então isso confunde os próprios médicos, que ainda são desavisados, e confunde muito a população. Né? Que a população diz, lá tem emergencista, lá naquele hospital tem emergencista, quando na realidade não é um emergencista, muitas vezes é um recém-formado, ou é outro profissional de outra área, que nós também é outra condição bem evidente nas nossas emergências, né? São profissionais que adotaram a medicina de emergência, e esses profissionais vão ser titulados provavelmente no futuro. Né? Tem muitas pessoas que eu conheço que, por exemplo, são cirurgiões, mas começaram a trabalhar na emergência, gostaram da emergência, se apaixonaram pela emergência, principalmente pré-hospitalar,
E agora eles vão fazer uma prova de título, vão estudar, né? Vão fazer uma pós-graduação, não vão fazer mais residência, muitas pessoas, porque está fora do perfil da vida, do tempo de vida delas, mas elas vão tentar se atualizar, fazer título especialista, e aí sim pode chamar de emergencista, tirei o título, bota lá, tira o RQE e fala. Fora isso, não pode, né? Não pode e é punível são infrações importantes, nós vamos ver lá no nosso conselho, como é que chama? No AMB, não. O CREMEC, é o Conselho Federal. Não, Título. O que pune, Da AMB, CFM. Não, acho o do Conselho Regional, onde tem as regras. No Código de Ética Médica. No Código de Ética Médica, entendeu? Então, lá, se você for ver lá no Código de Ética Médica, está bem claro. Você não pode anunciar aquilo que você não tem comprovação, né, junto a essas instituições. Então, Fred, considerações finais, que eu acho que para mim aqui eu já abordei bem. A medicina emergência é um local extraordinário de trabalho. É um ambiente caótico que nós estamos todos trabalhando para que ele fique melhor. Nós avançamos bastante. Hoje nós somos uma especialidade médica reconhecida. Nós temos aí mais de 100 residências médicas, mais de 100 centros de treinamento em todo o Brasil. E nós precisamos, que eu digo, gestores, instituições, sindicatos, associações, precisamos fortalecer a medicina emergência, fortalecer esses profissionais, absorvê-los no sistema público, para que a gente possa ter realmente a mudança que todos nós queremos. O que é que nós queremos? Nós queremos uma emergência chegando lá com um profissional qualificado, uma emergência limpa, uma emergência com equipamento, uma emergência com gerenciamento, com fluxo, com rapidez de atendimento, com eficiência. É isso que nós queremos de uma emergência. E não ainda todas as dificuldades que nós sabemos que temos hoje ainda nesse país. Mas nós estamos avançando e vamos avançar, se Deus quiser. O Sindicato Médico Ceará e a FENAM, Federação Nacional dos Médicos, estamos juntos nessa pauta, certo? Muito obrigado. O CIMERS, que é o maior sindicato da América Latina, que é lá do Rio Grande do Sul, eles são muito atuantes também, e é justamente do Rio Grande do Sul. E é outra casa da emergência brasileira. Isso, é.